E o Clube de Regatas do Flamengo toma decisão e promete com tudo após o final do Campeonato Brasileiro para ter o zagueiro Léo Ortiz para 2024. Segundo o portal GE, o Flamengo só está esperando o término do Campeonato Brasileiro para fazer uma proposta oficial pelo zagueiro e inclusive o Red Bull Bragantino já definiu o valor para vender Léo Ortiz ao mais querido do Brasil. Se falando sobre zagueiro, a gente vai falar também sobre a situação envolvendo Bruno Mendes. Bruno Mendes, que está livre no mercado neste momento, não chegou a um acordo com o Corinthians e o Corinthians já liberou o zagueiro para procurar uma nova equipe. A gente vai falar sobre isso, que inclusive é um nome que já teve aí no radar do Flamengo, né? A gente vê que alguns torcedores não vê, né, realmente o nome do zagueiro Bruno Mendes como um nome ideal para poder reforçar o nosso Mengão queridão. A partir de 2024 a gente também vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Nicolás de la Cruz, que a informação que temos é que o River Plate da Argentina está inclinado a aceitar a proposta do Flamengo de forma parcelada. A gente vai falar sobre isso. Flamengo, que tem o nome de Nicolás de la Cruz como prioridade dentro internamente do Flamengo, não é de hoje, já tem bastante tempo, desde o início deste ano. O nome de De La Cruz é um nome que em todas as janelas vem sendo aí cogitado no Flamengo e agora parece que é para valer. O Flamengo promete com tudo e pagar os 16 milhões de dólares por Nicolás de la Cruz. Vou falar também sobre o lateral esquerdo Alexandro da Juventus. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço desse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, deixa eu trazer uma informação aqui importante para o jogo do próximo domingo, Flamengo e América Mineiro. Isso porque o técnico Tite, né, tem aí, posso dizer assim, reforço de peso para esse jogo, para começar de início nessa partida, que é a situação envolvendo o nosso meio-campista Eric Pulgar, jogador que não entrou titular contra o Red Bull Bragantino nesta última quinta-feira, vai estar de volta à disposição 100% do técnico Tite. Outro jogador que fica à disposição do Tite, a informação que recebemos também, é a situação envolvendo Gabriel Barbosa. O preparador físico do Flamengo até falou sobre a situação de Gabriel Barbosa, e tudo ia ser definido a partir dessa sexta-feira, do treino dessa sexta-feira, como realmente ele ia reagir aos treinamentos, e ao que tudo indica, Gabigol está à disposição do técnico Tite para o jogo contra o América Mineiro. Jogo aí que é importante, jogo que é uma decisão para o mais querido Brasil. O Flamengo que está na terceira colocação com 60 pontos, a 2 pontos neste momento do líder Palmeiras. O Flamengo aí vencendo o América Mineiro, dependendo, é claro, da combinação dos resultados de Botafogo, que joga contra o Santos, e Palmeiras que enfrenta o Fortaleza também na rodada. E caso realmente aconteça a derrota do Botafogo, derrota do Palmeiras e vitória do Flamengo, o Flamengo já assume a liderança do Campeonato Brasileiro nesta rodada. No próximo domingo, às 18 horas e 30 minutos, a bola começa a rolar para Flamengo e América Mineiro. O nosso meia Georgian de Arrascaeta, ele até falou sobre esse jogo e falou sobre a importância dessa partida, mesmo apesar do time já estar rebaixado, do América Mineiro já está rebaixado, eles não vão entregar. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que buscar os 3 pontos jogo após jogo. Foi o que falou aí o nosso mês de hoje de Arrascaeta, que ele falou o seguinte: a ilusão do torcedor é a mesma que temos aqui dentro, mas tem que encarar cada jogo como uma final. Por mais que vamos enfrentar um time que já está rebaixado, vai ser muito difícil porque é lá fora de casa. Eles não vão querer entregar, vão dar a vida. Ainda não dependemos de nós, mas vamos fazer de tudo para ir conquistando os 3 pontos a cada jogo. Disse aí o nosso meia Georgian de Arrascaeta, autor do gol da vitória do nosso Mengão queridão contra o Red Bull Bragantino. Arrascaeta aí deixando claro, e é o que eu sempre falo aqui, cada jogo é uma decisão para o Flamengo. São 4 jogos que faltam para acabar o Campeonato Brasileiro e o Flamengo precisa focar com muita calma, com tranquilidade, com os pés no chão, com humildade, e vamos em busca desse título, porque eu venho falando, ainda dá e tá claro aí. O Flamengo agora com essa vitória sobre o Bragantino, o Flamengo entrou na briga para valer pelo título do Campeonato Brasileiro. Inclusive o técnico Tite, né, já definiu aí uma pré-provável escalação para o jogo deste próximo domingo, com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar titular de volta aí, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro
Esse deve ser o provável time do Flamengo para o jogo contra o América Mineiro neste próximo domingo, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre reforços para 2024, situação envolvendo De La Cruz, Léo Ortiz, Alexandro da Juventus, mas eu já começo falando sobre a situação envolvendo Bruno Mendes, do Corinthians. Eu logo mais cedo trouxe um vídeo falando sobre a situação do Bruno Mendes. O jogador e o staff do jogador se reuniu com a diretoria do Corinthians. O contrato do jogador se encerra agora no dia 31 de dezembro. Só que nesse último encontro agora, não chegaram a um acordo por uma renovação, e sendo assim o time paulista acabou liberando o Bruno Mendes para respirar novos ares, ou seja, procurar um novo clube a partir de 2024. Lembrando que o nome do jogador já esteve na mesa do Flamengo nos últimos dias, e com essa situação agora chegaria totalmente sem custos aos cofres do mais querido do Brasil. Bruno Mendes, chegando totalmente de graça, 24 anos, uruguaio, seria uma boa opção no mercado para o Flamengo? Será que realmente o Flamengo tem que visar essa situação envolvendo o Bruno Mendes? O Flamengo vai precisar de zagueiros para 2024. Não só de um, eu acredito que não só de um, mas sim de dois, né? No máximo aí 2 zagueiros. Tem a situação envolvendo Rodrigo Caio, tem a situação envolvendo Pablo, que pode ser negociado. Tem a situação envolvendo Davi Luiz, que não tem ainda seu futuro definido no Flamengo. Essa é a verdade. Então assim, o Flamengo vai precisar ir ao mercado. Mesmo que o Flamengo contrate o Léo Ortiz, que eu vou falar daqui a pouco sobre o Léo Ortiz, o Flamengo está disposto a comprar o Léo Ortiz. Essa é uma boa aquisição, com certeza eu acredito que sim. Mas o Bruno Mendes seria uma boa opção, seria um bom nome para o Flamengo realmente chegar agora no final do ano, contratando o jogador totalmente de graça, só assinando aí contrato com o jogador, pagando salário, luvas, bonificações, porque realmente para gastar, para trazer o atleta, o Flamengo não gastaria nada. O jogador já está ficando livre, totalmente saindo de graça do Corinthians. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o lateral esquerdo Alexandro da Juventus da Itália. Jogador que está há 9 anos, né, no futebol europeu, mais precisamente na Juve, e tem contrato se encerrando em junho de 2024, ou seja, daqui basicamente 6 meses, 7 meses, né, o contrato dele se encerra a partir de janeiro. Já pode assinar um pré-contrato, chegando no Flamengo totalmente sem custo aos cofres do mais querido do Brasil também no meio do ano, mas a Juventus não irá dificultar uma negociação, uma saída do jogador de forma antecipada, caso realmente o Flamengo queira contratar Alexandro. Alexandro já deixou claro que gostaria de defender as cores do Flamengo. O Flamengo já chegou a sondar a situação do jogador e neste momento o Flamengo, mesmo não tendo feito nenhuma proposta oficial ainda pelo atleta, lembrando que o jogador também foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Lateral esquerdo, 32 anos, que chegaria para suprir a ausência do Felipe Luiz, que já está saindo também do nosso Mengão Queridão com o contrato se encerrando. Alexandro realmente é um bom nome? É um bom nome para chegar e reforçar a nossa lateral esquerda? Lembrando que o Flamengo pediu para esperar. Espera que primeiro a gente quer fechar com Nicolas de La Cruz. A gente vai partir para negociar com outros nomes. E nesse caso, um desses nomes é o de Alexandro da Juventus da Itália. É um bom nome realmente para reforçar o nosso Mengão Queridão? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, já se falando de Nicolas de La Cruz, a situação de Nicolas de La Cruz é o seguinte. Inicialmente o River Plate seguiu irredutível, né? Não queria negociar o jogador de forma parcelada, até aceita vender o jogador mais pela pedida que ele vem pedindo, 16 milhões de dólares, e a forma de pagamento seria à vista, ou seja, o Flamengo pagando 16 milhões de dólares à vista por Nicolas de La Cruz. Lembrando que é só por 50% dos direitos econômicos que pertence ao River Plate. Outra parte pertence ao Liverpool do Uruguai. E agora, situação seguinte. Segundo o Guilherme Pinheiro, do canal Flazoeiro, o River Plate está inclinado a aceitar a negociar Nicolas de La Cruz de forma parcelada com o mais querido do Brasil, desde que o Flamengo pague realmente o valor que eles vêm pedindo, que é os 16 milhões de dólares. Ou seja, né, de 14 a 16 milhões de dólares. E você, torcedor rubro-negro, realmente você aprova ou não aprova a chegada de Nicolas de La Cruz para 2024? Será que eu poderia fazer essa pergunta, né? Porque eu tenho certeza que todo torcedor rubro-negro aprovaria sim, com certeza, a chegada de Nicolas de La Cruz agora na próxima temporada. E vamos torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão Queridão nessa negociação com Nicolas de La Cruz. Vamos aguardar o que deve acontecer agora nos próximos passos, porque o River Plate
está inclinado a negociar de forma parcelada o valor da multa rescisória de 16 milhões de dólares para o mais querido Brasil. E é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Léo Ortiz, que o Flamengo tomou decisão. O Flamengo está disposto, vai abrir os cofres, vai contratar Léo Ortiz para 2024, segundo o portal GE, inclusive trouxe alguns detalhes, né, sobre essa possível chegada de Léo Ortiz no nosso Mengão queridão. O Red Bull Bragantino, por outro lado, já definiu um valor para negociar o jogador. O jogador vê com bons olhos a sua vinda ao nosso mais querido Brasil. E olha só a matéria trazida lá no GE na tarde desta sexta-feira. Diz o seguinte: concentrado na reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo aguarda o fim do torneio para iniciar negociações para 2024. O clube, porém, já mapeia alguns nomes. Um deles é o de Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino. O interesse é mútuo e o defensor vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo. A negociação só será efetivamente aberta ao fim do Brasileirão, uma vez que o rubro-negro e o Bragantino estão na briga pelo título do Brasileiro. Não houve proposta até o momento. Léo Ortiz recebeu algumas ofertas em outras janelas, mas permaneceu no Bragantino após um pedido do clube para a consolidação do projeto. A expectativa é de que o zagueiro tenha maior liberdade para escolher o futuro na próxima janela de transferências. O interesse do Flamengo foi noticiado primeiramente no programa Olho no Lance no YouTube. E agora o Bragantino espera uma proposta na casa dos 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual, para liberar o zagueiro. O Flamengo não deve ser o único candidato, já que Léo despertou interesse do Mônaco e o mercado europeu agrada ao jogador, que tem passaporte italiano. GE tentou contato com o empresário Paulo Pitombeira, que cuida da carreira do zagueiro, mas não obteve resposta. Olha só, hein? GE trazendo a informação, né, que neste momento o Flamengo aguarda o término do Campeonato Brasileiro, mas tem concorrência do futebol europeu por Léo Pereira. Mesmo com esse interesse mútuo do Flamengo, mesmo com esse interesse de abrir os cofres e contratar o Léo Ortiz, 32 milhões de reais é o valor que foi definido pelo Red Bull Bragantino. Lembrando que o Red Bull estipulou um preço para o exterior, para a Europa, no caso aí, de 42 milhões. Já para o futebol brasileiro, 32 milhões. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você pagaria esse valor por Léo Ortiz? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E Léo Ortiz realmente é um xerifão, novo xerifão na zaga do mais querido Brasil para 2024? Deixa a sua opinião. Tamo junto, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.